Boa tarde. Boa tarde. Obrigado quem respondeu. Hoje é dia... Chicletes no bicho. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Luiz, o Iago, a Gabi, a Ana, o Elias, o Everton e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde os alunos que faltaram terão a oportunidade de assistir a mesma aula e também fazer a compensação de ausência, caso tenha necessidade de compensar faltas no final do bimestre. Terceira aula do primeiro bimestre. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra o link com todas as aulas que nós já gravamos sobre o volume 1, primeiro bimestre. Então lá, tema da aula de hoje: formas fracionária e decimal de um número racional, parte 3, aula número 3. Conteúdos: multiplicação de números racionais na forma fracionária e na forma decimal, números positivos e números negativos. Objetivos: resolver problemas relacionados à multiplicação de números racionais na forma decimal e na forma fracionária, números positivos e números negativos. Para começar, multiplicando receitas de bolo de chocolate. 1. Antes da gente ver a pergunta, nossa, que interessante. Receita de bolo de chocolate. Alguém já fez bolo de chocolate aqui? Já? Olha lá, essa receita vai 4 ovos, 11 colheres de chocolate em pó, entre parênteses sopa. Por que entre parênteses sopa? Alguém sabe dizer por quê? É uma colher de sopa. Isso, é uma colher de sopa. Mas como que eu sei qual é a colher de sopa? Né? Quem mexe com receitas, essas coisas, sabe diferenciar colher de chá, colher de café, colher de sopa, né? E aí, quando você não tem isso ainda, você fala, mas eu tenho uma balança. Se você entrar na internet, eles falam quantas gramas de chocolate em pó é uma colher de sopa. Daí você pode pesar. Tá? Mas, voltando aqui, nossas. Como que eu leio esse número aqui? 1/4. 1/4 de colheres de manteiga, ou seja, colher de sopa. 3 xícaras de farinha de trigo. Trigo é difícil. Trigo. Por que está chá na frente? Porque é xícaras de chá. 3/4 de xícaras de açúcar, 2 colheres de fermento, 1 xícara de leite, 2/4 de creme, 2/4 da lata de creme de leite com soro. Primeira pergunta: qual a quantidade de açúcar necessária para dobrar a receita original do chocolate, do bolo de chocolate? Quem sabe me responder? Não vou dar nem tempo para vocês pensarem, eu vou responder junto, porque hoje é uma aula só. Então eu quero fazer o dobro da receita. Qual é a quantidade de açúcar necessária para dobrar a receita original do bolo de chocolate? Quantos que eu preciso de açúcar? 3/4. Essa TV ela vai ficar fazendo isso, tá? 3/4. Qual é o dobro de 3/4? 6/8? Se eu multiplicar ele por 2, é 2 inteiros. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. Se você falasse que era 6/8, você achou uma fração equivalente. Vale a mesma coisa, tá? Então,
Quando eu vou multiplicar, é a mesma coisa que se eu fosse somar, né? Então eu vim aqui e faço isso aqui, ó. 3 quartos mais 3 quartos. Denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo de cima. 3 mais 3, 6. Então, haveria necessidade de 6 quartos da xícara, 6 quartos de xícara de açúcar. Para quem tem dificuldade com fração ainda, poderia ser isso aqui, ó. 6 quartos é uma fração imprópria, porque a parte de cima é maior que a parte de baixo. Ao você dividir 6 por 4, você vai descobrir que 1 vezes 4 dá 4 e sobra 2. Então você vai pegar de uma xícara inteira e mais 2 partes de um total de 4. Simplificando isso aqui ainda, é a mesma coisa que eu falo que é 1,5 xícaras. Certo? 1,5 xícaras. Número 2. Como escrever a quantidade de creme de leite na forma decimal? E daí? Cadê a quantidade de leite? Está aqui. Como que eu faço 2 quartos em decimal? Não lembro da aula. Divide 2 por 4. 2 dividido por 4. Quem vezes 2 chega... Não, desculpa. Quem vezes 4 chega perto do 2 sem passar? 0. 0 vezes 4 dá 0. Sobrou 2. Como eu tenho uma vírgula aqui e não tem mais nenhum número para baixar, eu entro nos decimais. Então eu ponho a vírgula aqui e abaixo um decimal. 5. 5 vezes 4, 20 e acabou. Então, a forma, como escrever a quantidade de creme de leite na forma decimal é 0,5, ou seja, 5 décimos, ou melhor, metade. 0,5 é metade. Aí você vai falar, não, mas era para pegar a latinha de leite, dividir em 4 partes iguais e pegar 2. Adivinha? Pegou a metade. Fração equivalente. Número 3. Para preparar um bolo de aniversário, a confeitaria precisará fazer 4 vezes a receita do bolo. Qual seria a quantidade total de manteiga necessária? Primeiro manteiga. Qual a quantidade de manteiga necessária? Quantos que precisa para fazer o bolo? Quantos que precisa de manteiga? 1/4. Se eu preciso fazer 4 vezes a receita, eu vou ter que multiplicar 1/4 por quantos? Por 4. Lembrando, o 4 é inteiro, não é? Mas tem que deixar ele em fração. Como que é 4 inteiro? Isso! 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Ou seja, você vai precisar de 4 quartos de colher de manteiga. Ou 4 dividido por 4 dá 1. Então, 1 colher inteira. Certo? Deu para relembrar aí? Que a gente não tinha visto essa parte ainda nas aulas anteriores, eu acho, né? Agora, foco no conteúdo. Vamos lá. Multiplicação de números racionais na forma fracionária. Realizar a multiplicação entre frações é muito simples. Multiplique os numeradores, em seguida multiplique os denominadores, mantendo as frações. Veja exemplos. Então, quando você tem aqui, ó, 3 quartos vezes 5 quartos, você multiplica os de cima, que são os numeradores. 3 vezes 5 vai dar 15. Aí se faz a multiplicação dos denominadores. Preste bem atenção. Na adição e na subtração, os denominadores precisam estar iguais para você fazer a conta. Na multiplicação, precisam estar iguais? Não. Na multiplicação não, tá? Aqui eles colocaram 2 iguais, mas se não tivesse iguais não tinha importância. 4 vezes 4 dá 16. E ao fazer a divisão de 15 por 16, dá 0,9375. Tá bom? Vou apertar pausa para o Robson fazer a chamada e a gente já continua. Olha lá. Aqui. 1/8 vezes
menos 3. Então presta atenção. 1/8 está em fração. O menos 3 é menos 3 inteiros. Então você coloca o 1 embaixo. Aí você vai multiplicar do mesmo jeito. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes menos 3 e 8 vezes 1. Mais vezes menos dá menos. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 1, 8. Fazendo a divisão, dá isso daqui. Destaque. É assim que encontramos números decimais. Basta dividir o numerador pelo denominador de... Para encontrar os decimais. A gente divide o numerador pelo denominador. Lembre sempre, é o de cima dividido pelo de baixo. Não fiquem com aquilo na cabeça. Eu estava tendo aula com outra turma agora. Teve aluno que pensou que era assim. É o menor dividido pelo maior. Não. É sempre o de cima pelo de baixo. Às vezes pode estar o maior em cima. Fração imprópria que a gente chama isso. Tá bom? Foco no conteúdo ainda. Multiplicação do número decimal por um número natural. Ou seja, um número com vírgula por um número sem vírgula. Isso aqui é muito importante. Quem tem dificuldade, quem está destreinado, é muito importante assistir e prestar atenção aqui. Porque é uma revisão rara que acontece no material digital. Na multiplicação de um número decimal por um número natural, fazemos a mesma multiplicação. Desculpa. Fazemos a multiplicação normalmente, ou seja, a mesma com dois números inteiros. Após obter o resultado, contamos o número de casas decimais do decimal original e posicionamos a vírgula nesse resultado. Observe, 2,42 vezes 2. Aí você faz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Depois que eu chego no resultado, eu venho aqui e conto, ó. 1, 2 casas. Eu volto aqui e devolvo. 1, 2 casas. Certo? O número 2,42 tem duas casas decimais, que é o 4 e o 2, tá? Sendo assim, o resultado também deverá ter duas casas decimais, ou seja, 4,84. Então, se eu tenho um número inteiro multiplicando o número com vírgula, a quantidade de casa que esse número com vírgula tiver, a resposta vai ter. O que complica quando é um número decimal por outro número decimal. Daí a turma esquece. Assista, link para o vídeo. Vamos ver se o vídeo não for muito longo, a gente assiste. Se tiver internet também, né? A energia guarda um pouco, talvez nem volte a internet ainda. Voltou já. Propagandinha básica. Olha lá. Presta atenção. Estão preparados? Então, vamos lá. Multiplicação de um número decimal por um número natural. A multiplicação entre um número decimal e um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. A única diferença é que devemos contar o número de casas decimais para saber qual é o local correto da vírgula no resultado. Por exemplo, 2 inteiros e 23 centésimos vezes 24. Imagine que aquela vírgula não está ali e faça a multiplicação normalmente. Você imagina que a vírgula não está lá. 4 Manda vezes ver. 3, 12. Aqui é a unidade primeiro, 4 né? vezes 2, 8, mais 1 que subimos, 9. 4 vezes 2, 8. Como já aprendemos, o resultado da multiplicação deve estar na direção do número que estamos multiplicando. Então, esse Por isso, eu coloco um sinal de mais aqui, porque eu matei esse aqui. É um jeito que eu aprendi quando era criança. Vou até colocar um sinalzinho de mais aqui para eu não me confundir. Ou, se preferir, fala que é você pode cruzinha, né? colocar Matou um ele. quadrado. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4.
Pronto. Agora temos que somar os resultados. Por uma velocidade maior, porque 2 mais senão 0, vai demorar 2. muito. 9 mais 6, 15 e sobe o 1. 8 mais 4, 12. Mais o 1 que subimos, 13. E sobe o 1. 4 mais 1 que subimos, 5. E agora, onde colocamos a vírgula? Essa parte é bem fácil. É só contar as casas decimais. 1, 2. Se temos 2 casas decimais no total, temos que contar 2 casas decimais no resultado e colocar a vírgula. 1, 2 e vírgula. Prontinho. Viu como é fácil? Multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Para multiplicar 2 números decimais, também multiplicamos da mesma forma que fazemos com os números naturais. A diferença também está na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de acordo com o total de casas decimais. Por exemplo, 2 inteiros e 53 centésimos vezes 2 inteiros e 4 décimos. Mesma coisa. Imagine que essas vírgulas não existem e efetue a multiplicação normalmente. 4 vezes 3, 12 e sobe o 1. 4 vezes 5, 20, mais 1 que subimos, 21. Subimos o 2. 4 vezes 2, 8, mais o 2 que subimos, 10. Agora vamos multiplicar pelo segundo número. Lembre-se de colocar o resultado na segunda casa, na direção desse número. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Sobe o 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1 que subimos, 5. Agora é só somar. 2 mais 0, 2. 1 mais 6, 7. 0 mais 0, 0. E 1 mais 5, 6. E agora, onde colocamos a vírgula? Da mesma maneira que fizemos no primeiro exemplo. Só que nesse exemplo, as duas parcelas possuem números decimais. Então devemos contar o número de casas dos dois números. Se soma A primeira parcela as casas tem de 2 cima com casas, as casas de e a baixo. segunda tem uma casa depois da Quantidade, vírgula. né? Então no total são 3 casas decimais. Então no resultado, contamos 3 casas decimais e colocamos a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, deslocamos a Isso é vírgula muito fácil, hein? 1, 2 ou 3 ordens decimais para a direita. A vírgula- Por exemplo, 6 e 55 centésimos vezes 10. É só deslocar a vírgula uma casa para a direita. 65 centésimos vezes 10. O 10 tem um zero só. Então deslocamos a vírgula uma casa para a direita. 4 inteiros e 2 décimos vezes 100. 100 tem 2 E agora? zeros. Então deslocamos a vírgula duas casas para a direita. Aí tem que colocar um zero a mais para poder... 37 inteiros vezes 1000. 1000 tem 3 zeros. Então deslocamos a vírgula 3 casas para a direita. E por hoje é só, pessoal. Obrigado. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Voltamos então. Continuando aqui. Multiplicação entre dois números decimais. A multiplicação entre dois números decimais não requer que as vírgulas sejam posicionadas uma abaixo da outra. Isso é só no de mais e de menos, como na adição e subtração. Exemplo. Observe o exemplo. Então o que eles fizeram aqui, ó? Ai, meu Deus. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Subiu 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 que subiu, 7. E aí, como falou no vídeo lá, eu aprendi isso, colocar um sinal de mais aqui para avisar que você já terminou essa coluna, tá? E daí eu brinco com vocês que nós matamos, né? Então coloca uma cruzinha ali para fazer. Cruzinha é errado falar também, é cruz, né? Coloca uma cruz ali. Aí, ó, tá bom a multiplicação do 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Ao somar tudo, por que a vírgula veio parar aqui mesmo? Porque somou as duas casas. Isso, duas casas de cima e uma casa de baixo, deu 3 casas. Aí eu venho e devolvo. 1, 2, 3. E coloco a vírgula. Certo? Tranquilo? Na prática agora. Agora é para vocês realizarem essa atividade. Um erro que deu no microfone, eu vou regravar a aula a partir daqui, mas sem a presença dos meus alunos. Então, lá, na prática, veja a receita de um bolo de cenoura e responda. Bolo de cenoura. Receita: meia xícara de óleo, 4 ovos. Como que eu leio isso aqui? 2 xícaras e meia de farinha, ou 2 inteiras e metade de xícaras de farinha, né? Fica estranho, mas é fácil ler 2 xícaras e meia. Então é um número misto. 3 cenouras médias, 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de fermento em pó. Modo de preparo:
Em um liquidificador, adicione a cenoura, o óleo e os ovos. Em seguida, acrescente o açúcar. Em uma tigela, adicione todos os ingredientes secos. Por último, misture e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Então vamos ler agora e vamos responder. Letra A. Qual seria a quantidade necessária de cada ingrediente para dobrar essa receita? Então tem que começar a fazer aqui, ó, o dobro de meio. Como que eu faço o dobro de meio? Dobro quando multiplico por 2. 2 vezes a metade. Só que aqui, preste bem atenção, não é 2 inteiros e meio, é 2 vezes a metade. Quando você tem um número inteiro multiplicando uma fração, você tem que transformar o número inteiro em fração, para daí fazer a multiplicação do numerador pelo numerador e do denominador pelo denominador. Quem seria o denominador do número 2? Quando você está lidando com números inteiros, o denominador é o número 1. Até porque, ó, 2 dividido por 1 dá 2. Então, não há necessidade de eu representar o número 1 embaixo. Mas nesse caso eu preciso, porque ele é uma fração. Aí eu multiplico de cima para o de cima. 2 vezes 1, 2. Embaixo, 1 vezes 2, 2. E aí dá 2 metades de xícara de óleo. Mas se dá 2 metades é um inteiro, não é? E como que eu tenho certeza disso? Só fazer a transformação do número de fração para decimal. 2 dividido por 2 dá 1. Então, para a xícara de óleo, uma receita que será o dobro, eu vou precisar de 1 xícara de óleo. Ovos, só multiplicar por 2, o dobro. 2 vezes 4, 8 ovos, né? Então, para a xícara de óleo é 1 xícara inteira. Os ovos de 4 passa para 8 ovos. E aqui seria 2 xícaras e meia de farinha. E agora? O dobro de 2 xícaras e meia de farinha tem várias maneiras de fazer. Uma é você transformar esse número misto em uma fração imprópria, né? Que todo número misto é uma fração imprópria. Todo número misto é uma fração imprópria. E aí eu multiplicaria por 2 e depois voltaria para uma fração própria. É um número misto. O ideal é mais fácil você fazer assim, ó. Faz a distributiva. Parte inteira vezes parte inteira e parte inteira vezes fração. Então 2 vezes 2 dá 4. E aí você vai juntar com a outra fração. 2 vezes meio, nós acabamos de fazer que 2 vezes meio, coloco 1 embaixo, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, 2 metades dá 1. E 4 mais 1 dá 5. Então, em vez de fazer 2 xícaras e meia de farinha, vai precisar de 5 xícaras de farinha, já que é o dobro, né? O dobro de 2,5 é 5. Aí vem as 3 cenouras. O dobro de 3 cenouras. Dobro de 3 cenouras, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 cenouras. 1 xícara e meia de açúcar. Então, você vai fazer o dobro vezes 1 xícara e mais meia, né? Lembrando que aqui seria um maisinho. Então, parte inteira vezes parte inteira, 2 vezes 1, 2. 2 vezes a metade dá 1, né? Metade com mais metade dá 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, vai precisar de 3 xícaras de açúcar. E 1 colher de fermento em pó. O dobro de 1 colher são 2 colheres. Tranquilo? Essa é a resposta da A. A B. Na B, nós temos a seguinte pergunta. Suponha que uma confeitaria pretenda fazer 4 receitas do bolo. Quais seriam as quantidades necessárias de cada ingrediente? Bom, eu teria que multiplicar por 4 todas as receitas. Na sala eu perguntei, alguém observou alguma coisa? Ninguém. Você que está assistindo pelo YouTube, observou? Tem algum truque para eu fazer para ficar mais fácil? Se você não observou, eu vou resolver do jeito mais difícil, depois no fim eu conto do jeito mais fácil.
Então, eu preciso quadriplicar. Então, eu vou multiplicar por 4 a meia xícara de óleo. Embaixo do 4 é o número 1, 4 inteiros. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, seria 2 xícaras de óleo para 4 receitas. Próximo ingrediente, ovos. Então, eram 4 ovos. Vou multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16. Vai precisar de 16 ovos para fazer 4 receitas. Aí, 4 vezes 2 xícaras e meia. E aí se faz a distributiva. 4 vezes 2 vai dar 8 xícaras, inteiro vezes inteiro. Mais, agora eu faço 4 vezes a metade da outra xícara, né? 4 vezes 1, 4. Embaixo do 4 tem 1. 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, 8 mais 2 vai precisar de 10 xícaras de farinha. Agora a cenoura era 3 e vai multiplicar por 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Então vai precisar de 12 cenouras médias. 1 xícara e meia. Vou quadriplicar, né? Vou multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes meio. 4 vezes meio. Embaixo do 4 é 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Mais 2, então. E 4 mais 2 dá 6. 6 xícaras de açúcar. Agora, a colher de fermento em pó. Era 1. 4 vezes 1 dá 4. E agora vem a pergunta. Observaram alguma coisa? Bom, eu não precisava sofrer tanto para fazer a letra B. Por que não? Depois que eu descobri o dobro da receita, e na letra B ele falava que queria fazer o quádruplo, o dobro é vezes 2, o 4 é vezes 4. Se eu pegar o resultado de vezes 2 e multiplicar por 2 de novo, eu vou descobrir o quádruplo. Então, olha lá para vocês verem. Se em 2 receitas e 1 xícara de óleo, o dobro de 2 receitas é 4. Então, seria 2 xícaras de óleo. Ó, o dobro de 8 ovos, 16 ovos. O dobro de 5 xícaras de farinha de farinha, 10 xícaras de farinha. O dobro de 6 cenouras, 12 cenouras. O dobro de 1 xícara e meia, 6 xícaras. O dobro de 2 colheres, 4 colheres. Então, era muito mais simples. Mas o objetivo nosso aqui era multiplicar números mistos também, né? Dando continuidade. Ó, se você que está assistindo pelo YouTube gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Resolução. Letra A. Qual seria, né? A letra A pegou todas as frações e multiplicou por 2. Deu 1 xícara, multiplicou por 2, deu 8 ovos. E aí, farinha de trigo, do inteiro vezes o inteiro, inteiro vezes fração. 4 inteiros, da hora que resumiu a fração, 1 inteiro deu 5. Cenouras, 6 cenouras. Açúcar, 3 xícaras. E fermento, 2 colheres. Letra B. O dobro, 2 xícaras, 16 ovos, 10 xícaras, 12 unidades, 6 xícaras, 4 colheres. Todo o procedimento de conta igual a gente fez também, certo? Aí agora vem o próximo exercício, atividade 2. Vou apertar pausa aqui e já faço a correção dela. Continuando, prática, atividade 2 no livro. Jamila foi ao posto de gasolina com R$100 e decidiu colocar 10 litros de gasolina, com o preço do litro, por litro, né, a R$ 7,59. Calcule quanto custará 10 litros de gasolina e responda se Jamila conseguirá pagar
esse valor com a quantia de dinheiro que tem. Justifique sua resposta. Então, no início da aula, a gente viu, né? Múltiplos de 10, múltiplos de 100, múltiplos de 1000, né? Como que faz esses cálculos? Então, tem esse truque. Se estava lá 7,59, ao multiplicar por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Se fosse por 100, andaria duas casas para a direita. Como é 10, ela anda uma casinha para a direita. Então deu R$ 75,09, ou seja, R$ 75,90. Se ela tinha R$ 100 e ela foi pagar R$ 75,90, ainda sobrou de troco. Vamos ver o troco? 0 que tira 0, 0. 0 que tira 9 não dá. Então a gente vai emprestar das ordens vizinhas. Aqui tinha 0, fica 9, passa 1 para cá. 10, empresta, fica 9. 10, empresta, fica 9. 10. 10 que tira 9, 1, vírgula embaixo de vírgula. 9 que tira 5, 4. 9 que... Opa, desculpe, aqui emprestou, ficou 0, né? Era 1, como que empresta 1 e fica 9? Aqui é 0. 9 que tira 7, fica 2. Então, teve um troco de R$ 24,10. Então, lembrando, quando você está multiplicando uma coisa por 10, é só fazer a vírgula andar uma casa. Se ela está aqui, a vírgula vem para cá. Tranquilo? Se ela fosse por 100 litros, a vírgula ia andar duas casas daí, né? Então, 7,59, a vírgula andaria duas casas, custaria R$ 759. Daí para 100 litros já não dá, né? Então, a resposta ali não envolve os 100 litros aqui. Eu que inventei só para a gente ver a vírgula andando duas casinhas, tá bom? Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos dar continuidade. Resolução, olá. Jamila foi ao posto de gasolina com R$100 e decidiu... Para verificar se Jamila conseguirá pagar pelos 10 litros de gasolina, precisamos calcular o preço do custo total, multiplicando o preço por litro pela quantidade desejada. Portanto, 10 vezes R$ 7,59, que é igual a R$ 75,90. Jamila pagará R$ 75,90 pelos 10 litros de gasolina. Como ela tem R$100, ela conseguirá pagar os 10 litros e ainda ficará com R$ 24,10. Tranquilo? Vamos lá, próximo exercício. Pedro resolveu realizar um churrasco para sua família. Ele comprou 1,5 kg de carne, pagando R$ 32,90 o quilo. Qual foi o preço? Qual foi o valor pago por Pedro? Então vamos pensar comigo aqui. R$ 32,90 vezes 1,5 kg, tá? Agora não importa quem é real, quem é quilograma, vamos só multiplicar. Esquece a vírgula e começa a multiplicação. Vou fazer com cores diferentes, que nem estava no exemplo anterior. Então eu vou começar com o 5 aqui, tá bom? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Fica o 5, sobe o 4. 5 vezes 2, 10. Com mais 4 que subiu, 14. Fica o 4, sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1 que subiu, 16. Matei o 5. Eu posso deixar um lugar vazio ou colocar o sinalzinho de mais aqui. Eu brinco que colocar cruzinha porque eu matei aquilo lá. Agora vamos escolher uma outra cor. Vermelho. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Agora vamos somar para ver quantos que deu. 0 mais ninguém, 0. 0 mais 5, 5 mais 0, né? 5. 4 mais 9, 13. Fica o 3, sobe o 1. 1 mais 6, 7. Com mais 2, 7. 8, 9. 1 mais 3, 4. Nossa, deu 49.350. Calma.
Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 no número de cima. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1. Ao todo, eu tenho quantas casas depois da vírgula? 3. Eu tenho que devolver essas 3 casinhas. Aqui é a vírgula. 1, 2, 3. Aí o 0 à direita no final, depois da vírgula, não vale nada, posso apagar. Então, vai ficar para Pedro, vai custar para Pedro, né? R$ 49,35. Tranquilo? Subindo a resposta. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá. Correção. Vamos lá, viu? Foi feita a multiplicação, mesmo procedimento. Chegamos na mesma resposta. Mais uma. Em uma sala de aula, existem 49 alunos, dos quais 2/7 são meninos. Quantas meninas há nessa sala de aula? Bom, tem vários métodos de resolver uma questão dessa. Uma delas é você fazer assim, ó. A sala foi dividida em 7 partes e 2 grupos são meninos. A quantidade de meninas é o que vai sobrar. Então, se eu tinha alguma coisa... Nossa, aqui fica ruim. Se eu tinha alguma coisa dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais, onde 2 eram meninos, os demais eram meninas. Então, o método de você fazer é pegar os 49 alunos, dividir em 7 partes. Você vai descobrir que cada parte vale 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 49. Onde 14 são meninos. E aí, os outros 5/7, ou seja, os outros 5/7, que vai dar 49 ao total, né? Os 5/7, que vai dar, desculpe, para não confundir aqui, vai dar 7/7, que é a sala inteira, são as meninas. Então, como cada grupinho tem 7, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28, com mais 7, 35. São 35 meninas. Outro método de fazer seria isso daqui, ó. 2/7 são meninos. Então, 5/7 são meninas. 5/7 de 49, você multiplica. Aí você vai descobrir a quantidade. 5/7 de 49. 49 tem que ser inteiros. Então, você faz 5 vezes 49. E embaixo você faz 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7. Agora vamos fazer a parte de cima. 49 vezes 5. 5 vezes 9, 45. Ficou 5, subiu 4. 5 vezes 4, 20. Com mais 4, 24. Então, 245 sétimos. Mas eu quero saber a quantidade de meninas. Então, é só dividir. 245 por 7. Tá? 3 vezes 7, 21. 4 que tira 1, 3. 2 que tira 2, 0. Abaixou 5. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 7 dá 35? É o 5. 5 vezes 7, 35. Acabou. Então vai ter 35 meninas nessa sala. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos lá? Próxima. Aqui é a resolução, né? Então, eles fizeram o mesmo aqui, ó. Primeiro, eles fizeram um pouco mais confuso, mas também chega. Eles tentaram descobrir quantos meninos tinha. 2/7 vezes 49. 2 vezes 49, 98. E aqui tinha 1, 7 vezes 1, 7. 98 dividido por 7 dá 14. Se eu sei que tem 14 meninos, então faz 49 menos 14. E aí chega nos 35 meninas. 3 maneiras diferentes de resolução. Certo? Na prática, as cartas da multiplicação. Objetivo do jogo: multiplicar o maior número de cartas possíveis no menor espaço de tempo. Procedimento: o professor dividirá a turma em grupos com 4 estudantes.
o professor distribuirá uma folha sulfite para cada grupo. Dobrem a folha ao meio 4 vezes para formar 16 retângulos. Como assim, professor? A hora que você dobra isso aqui, ele vai estar dobrado. A parte de baixo não vai ter mais. A parte de cima, por exemplo. Ele vai estar aqui assim. Quando se dobra aqui, ele vai ficar assim. Aqui. Quando se dobra aqui, ele vai ficar assim. Então, ele vai ficando bem pequenininho. A hora que você abrir, ele vai ter 16 retângulos dentro dele, entendeu? Então, você fazendo isso, e aí ele pede para vocês recortarem essas linhas das dobras. Opa! Essas linhas das dobras, tá bom? Em cada retângulo, escreva uma fração na parte superior e sua respectiva forma decimal na parte inferior. Utilize os seguintes números. Então, ele pede para você vir pegar um retângulo e escrever assim, depois de recortado, né? Só que você pode escrever ele mais bonitinho, a fração. Se a caneta funcionar, eu mostro. Aqui, ó. Vamos supor que aqui é um retângulo ampliado. Se escreve aqui em cima 2/5. E embaixo, quanto que é 2/5? 0,4. Então, escreveria todas essas frações. Tá bom? Aí vem o procedimento. As cartas da multiplicação. Jogando as cartas. Espalhem todas as cartas sobre a mesa com as informações viradas para baixo. Embaralhem-nas. O primeiro jogador deverá virar a carta e multiplicar os números. Portanto, o primeiro jogador deve virar 2 cartas e multiplicar os números, tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Todos os jogadores também resolvem a multiplicação, mas mantêm o resultado escondidos até que o jogador da vez termine. Se o jogador acertar ambos os valores, ele fica com as 2 cartas. Caso erre, as cartas voltam para o centro da mesa. Então, vai ter 4 pessoas lá na mesa, certo? Aí o João aqui pegou a carta e tinha lá, vamos supor, que nem aquele que tinha 2/5, certo? E embaixo seria o 0,4. Essa era uma carta, né? Vamos ver outra carta que poderia ter lá. 1/4, 0,25. Vamos supor que a outra carta que ele virou é 1/4, 0,25. Então, aí o João virou essa carta. Todo mundo vai fazer a conta. Mas quem está correndo a chance de acertar ou não, olha lá, se o jogador acertar ambos os valores, aí ele fica com as 2 cartas. Caso erre, as cartas voltam para o centro da mesa. O jogo continuará no sentido até que todas as cartas sejam escolhidas e retiradas. Vence o jogador que tiver o maior número de acertos. Por que todos têm que fazer a conta? Além de praticar, todos têm que confirmar se o João que virou essas 2 cartas, vai acertar ou não. Então vamos supor, se fosse eu aqui, que tivesse virado essas 2 cartas, eu ia fazer assim, 2/5 vezes 1/4. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. Pronto, cheguei no resultado. Mas eu posso caprichar um pouco mais ainda. Simplificar. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Ah, professor, eu já sei que é 1/10. É só eu dividir. Não, mas ele pede que a gente monte a conta. Então, vamos montar a conta disso aqui agora. Então, lá, 0,25 vezes 0,4. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Fica o 0, sobe 1. 4 vezes 0, 1. Desculpe. 4 vezes 0, 0. Mais 1 que subiu, 1. Eu tenho 3 casinhas para devolver de vírgula. 1, 2, 3. Caiu aqui. Ah, deu 0,100. O 0 à direita no final, depois da vírgula, não vale nada. Então, está aqui. A forma decimal, 0,1. Aí, se todos os colegas fizeram e chegaram na mesma resposta, provavelmente a pessoa que estava fazendo a conta acertou.
Se um deles, né, se der o resultado diferente, o ideal é chamar o professor para conferir quem está correto. Tranquilo? Encerramento. Qual é a regra usada na multiplicação entre duas frações? Então a gente chama assim de numerador vezes numerador, dois numeradores diferentes, né? Depois eu multiplico denominador de uma fração pelo denominador da outra fração. Então eu multiplico numerador vezes numerador e depois eu multiplico denominador vezes denominador. Resumindo o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Daí vai dar uma nova fração. Como determinar a quantidade de algarismos após a vírgula no resultado da multiplicação entre dois números decimais? Então lá, 1,45 vezes 2,5. O importante aqui embaixo, depois de dar a resposta, é você ver. Eu tenho duas casas decimais e uma. Se eu tenho duas na de cima e uma na de baixo, somando tudo dá 3 casas decimais. Você vem e devolve 3 casinhas decimais para pôr a vírgula. Essa seria a regra. Agora, aprofundando. A seguir, você encontra uma seleção de exercícios extras que ampliam as possibilidades de prática, de retomada e aprofundamento do conteúdo estudado. Vamos ver? Então lá. Questão número 1, Enem de 2013. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 300 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. O valor total gasto em reais para postar essas cartas é... Então eu tenho que olhar o gráfico aqui. Aqui embaixo tem as gramas. 100 gramas. Está aqui, 100 gramas. 100 gramas custa quantos reais cada uma? 1,70. Então eu vou ter 2 vezes 1,70 mais 3 cartas de 200 gramas. 200 gramas. Quantos que custa 200 gramas? 2,65. 3 vezes 2,60. Opa! 3 vezes 2,65. Esqueci de falar para vocês. Aperta a pausa e tenta resolver. Depois solta o play para ver se você acertou ou não. Mais uma carta de 350. 350, uma carta, R$4. Vou fazer 1 vezes 4? Não. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Pronto. Agora eu resolvo quem primeiro? Sempre resolve as multiplicações primeiro, para depois somar. Então vamos lá. 1,70 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Fica o 4, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 2 casas depois da vírgula. Embaixo não tem nenhuma, então devolvo 2 casas. Aqui deu R$3,40. Mas, agora eu vou fazer 2,65 vezes 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. Fica o 9 e sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 2 casas depois da vírgula, devolve aqui. Então, R$7,95. Mais os R$4. Agora só somar tudo. Vamos lá? R$3,40 mais R$7,95 mais R$4. Somando 0 mais 5 mais 0, 5. 4 mais 9, 13. Com mais 0, 13. Fica o 3, sobe o 1. 1. Isso aqui é o 1, tá? Ah, esqueci de falar uma coisa. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 3, 4. Com mais 7, 11. Com mais 4, 15. Vírgula embaixo de vírgula. R$15,35. Alternativa correta, letra D. D de Deus. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Continuando. Olha lá, correção, letra D. E aí o método que ele usou foi o mesmo do meu. Multiplicou 2 vezes 1,70, 3 vezes 2,65,
1 vezes 4. Tudo com duas casas decimais, daí belezinha. Depois somou, quando somou tudo, deu a mesma alternativa nossa. Segundo exercício do Aprofundando, Enem 2021. A fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para vender. Essa receita é composta por 4,5 kg de amendoim e 1,5... Não, desculpe, falei errado, li errado. Cada receita é composta por 4 quintos de quilogramas de amendoim e 1 quinto de quilogramas de açúcar. O quilograma de amendoim custa R$10 e o de açúcar custa R$2. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$2,20. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. A pergunta é: nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma do amendoim deverá ser igual a... Então, preste bem atenção. Esse aqui é um exercício um pouco complexo, tá? Então, primeira coisa, quantos que ele gastava em reais? Né? Eu vou ter que fazer na vermelha o que gastava, depois o que gasta agora. Então, em reais, 4 quintos, só esperar a caneta pegar de novo, 4 quintos, eita, só um minutinho que travou geral aqui, vou apertar pause, voltou. 4 quintos de amendoim. O amendoim custava R$10. Então, 4 quintos vezes 10. 10 inteiros. 4 vezes 10, 40. Dividido. 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5, 8. Então, para fazer a sua receita, ela gastava R$8 em amendoim. Certo? E aí, gastava 1 quinto de R$2, que era o valor do açúcar. 2 inteiros. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 1, 5. E 2 dividido por 5 dá 0,4. Ou seja, 40 centavos. Então, o custo total dela para produzir era de R$8,40, certo? Esse era o custo total dela para produzir. Agora, ela vai pagar o quê? Vai pagar 1 quinto de R$2,20. Aumentou, né? Esse R$2,20 eu preciso transformar ele em uma fração para ficar mais fácil para mim. Então, quando eu divido ele por 1, 2,2 dividido por 1 dá ele mesmo. Se eu colocar um zero aqui e tirar a vírgula, aí eu transformei em uma fração. Por que coloquei um zero? Porque ele tinha uma casinha depois da vírgula. Então, 22 décimos é uma coisa que 2,2. Então, eu multiplico de cima vezes de cima. 1 vezes 22 dá 22. 5 vezes 20 dá 40. Então, quando eu fizer... Não, 50, desculpe. Quando eu fizer 22 dividido por 50, vai dar o valor. Mas eu posso achar uma fração equivalente ainda. Mas se você ficou confuso, já faz o 22 dividido por 50. 22 50avos, se eu multiplicar as duas frações por 2, vai dar 44 centésimos. E qualquer coisa que eu divida por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então ela vai gastar 44 centavos com o aumento do açúcar. Se ela gastava
R$ 8,40 pelo preço do açúcar e amendoim junto. Agora, para eu descobrir o amendoim, eu vou ter que fazer o amendoim mais 44 centavos, que vai dar 8,40. Então, o que eu faço? Esse 44 centavos que está positivo vai para lá negativo. Então, o valor que ela vai gastar com amendoim vai ser 8,40 menos 44 centavos. Então, vou até mudar de cor aqui, já não está dando para enxergar mais. O valor que ela vai gastar novo com amendoim é R$ 8,40 menos 44 centavos do açúcar. 0 que tira 4 não dá, empresta. Fica 3 aqui. 10 que tira 4 é 6. 3 que tira 4 não dá, empresta. 13 que tira 4, 9. 7 que não tem ninguém, 7. Então ela vai ter um novo gasto com amendoim de R$ 7,90. Mas preste bem atenção. Esses R$ 7,90, 96 centavos, não dá mais para pagar R$ 10 no quilo do amendoim. Certo? Sorte que nem tinha essa alternativa ali, hein? Agora o que acontece? Pensa comigo. 4/5 vezes o valor do amendoim tem que dar R$ 7,96. Então, essa fração que estava multiplicando, vou chamar o quilo de amendoim de X, tá? Então, quando eu pego essa fração que eu estava multiplicando e passo para lá, você vai falar, e agora? Vou passar dividindo a fração? Quando você vai fazer a passada para lá, você tem dois métodos para fazer. Um é fazer o seguinte, está dividindo por 5, passa multiplicando. Estava multiplicando por 5, passa dividindo, tá? Esse é um jeito de você fazer, tá? E aí, como tem um 1 aqui embaixo, vai ficar o 4 depois da divisão, da multiplicação. Outro método é fazer o seguinte, multiplicação, você vai fazer a divisão, né? Você vai passar ele para lá. Quando se passa, ele faz a inversão. O 4 vem para baixo e o 5 vai para cima, tá? E aí você multiplica. Mas, como eu te disse, eu gosto de fazer esse procedimento que faz mais sentido. Ó, 4/5. Então, está dividindo, passa para lá, multiplicando. Aí ficou 4x. Eu posso até resolver primeiro. E esse 4 que estava multiplicando o x, já pode passar para lá, dividindo. Então, vamos fazer? Fica aqui. 7... Opa, borracha não escreve. 7,96 vezes 5. 5 vezes 6, 30, subiu 3. 5 vezes 9, 45, 46, 47, 48, subiu 4. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39. Tem duas casas depois da vírgula, devolvo as duas casas. Então, essa parte de cima aqui ficou R$ 39,80. Se destravar a caneta já... R$ 39,80. Agora eu vou dividir por 4. Então vamos achar um espaço aqui para fazer essa conta. R$ 39,40. Opa, e 80 centavos. Dividido por 4. Esquece a vírgula. Depois a gente devolve ela. Quem vezes 4 chega perto do 3 sem passar? Não dá. Abraço o vizinho. Quem vezes 4 dá perto do 39 sem passar? É o 9. 9 vezes 4 dá 36. Sobrou 3. Opa, cheguei na vírgula. Você já apresenta a vírgula ali e desce o decimal 8. Quem vezes 4 dá perto do 38 sem passar? É o 9 de novo. Dá 36. Vou fazer aqui. Não vou conseguir escrever por causa do coisa. Sobra 2. Abaixa o 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá 20? É o 5. Então, o novo preço do quilo do açúcar tem que ser R$ 9,95. Alternativa E. Se você fizer lá 4/5 de R$ 9,95, acredite em mim, vai dar R$ 7,96. Ah, professor, mas será que é verdade? Vamos chamar a calculadora para ver? Calculadora. Então, vamos lá.
4/5, 4 dividido por 5, vezes R$ 9,95. Olha lá, R$ 7,96, mais os 44 centavos que era do açúcar, dá R$ 8,40, que era a produção antes do aumento do açúcar. Muito bem, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Subindo a resposta, vamos lá, letra E, R$ 9,95. Vamos ver se eles usaram outro método. O método que eles usaram foi descobrir o preço total, 8,40, mesmo jeito nosso, multiplicando o amendoim pelo valor do amendoim, a quantidade de açúcar pelo o valor do quilo do açúcar. Depois eles fizeram, é isso mesmo, ó, 8,40, eles fizeram um pouco mais complexo. 8,40, eles fizeram tudo uma equação só. 8,40 é igual 4/5 do novo valor, mais 1/5 do R$ 2,20. Chegou nesse valor, daí fizeram 8x igual a 8,40 menos 44 centavos, e esse é o valor. Aí o 0,8, que é o resultado de 4 dividido por 5, passou dividindo, deu na mesma, só que eu fiz na forma de fração e eles fizeram na forma, passaram rapidinho a fração para decimal. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aí eu vou pedir um favor, você que está assistindo pelo YouTube e chegou até essa parte, nessa parte aqui, ó, vai aparecer um link para você se inscrever ao canal. Aqui aparece a playlist com todas as aulas anteriores a essa, né, com todas as aulas que nós vamos gravar. Aqui vai estar a aula anterior a essa e do lado direito vai estar a aula que virá depois dessa. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.